A paz, boa noite, né? Vou passar aqui para deixar algo da parte do Senhor, né? Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos, né? E eu tô com um versículo na minha cabeça, né? Tô remoendo ele essa semana inteira, né? E esse versículo ele tá lá em Provérbios 1:23. Acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei do meu espírito e farei saber as minhas palavras, né? Mas, Josué, o que o Senhor quer falar nessa noite? Que venhamos receber a correção da parte dele, né? Que venhamos abrir nosso coração para entender que a gente não é perfeito e que nem sempre a gente vai estar alinhado conforme o Senhor quer, né? Quanto mais o Senhor nos corrige, mais a gente flui, né? E o Senhor, ele nos corrige também, a palavra dele também fala que ele nos corrige porque ele nos ama, né? E aqui também eu quero relatar um pouquinho, né, do que eu passei pela desobediência por ouvir e não colocar em prática, porque ouvir é fácil. Você vai abrir esse vídeo, você vai escutar até o final. Mas depois, o que você vai fazer? Você vai se posicionar para colocar em prática o que o Senhor está falando nessa noite? Ou você vai continuar da forma que você quer, né? Se a Bíblia que está falando, se a Bíblia que está falando, não tem para onde correr, né? Porque a Bíblia ensina como se deve tratar o marido, a Bíblia ensina como se deve cuidar dos filhos, a Bíblia ensina como se deve honrar a liderança, a Bíblia ensina todo o manual de uma vida cristã a gente tem, né? Mas muitas das vezes a gente nem procura ler, né? E ali a misericórdia do Senhor sempre nos alcança, né? E o Senhor levanta líderes para nos instruir, para nos ensinar, e ainda assim a gente não quer colocar em prática, né? Mas o que eu quero falar nessa noite, eu fui muito corrigida, eu vi de um processo pesado de desobediência, só queria as coisas do jeito que eu queria, tudo tinha que ser do meu jeito, se não fosse, não funcionava, né? E ali o Senhor me pegou. E eu tive que obedecer. E eu não obedeci pelo amor, eu obedeci pela dor. Hoje, pela misericórdia do Altíssimo. Quando o Senhor fala as coisas, eu corro e faço. Mas antes não. Antes eu só obedecia pela dor, né? Mas esse versículo deixa bem claro, né? Que a gente venha receber a correção do Senhor, não importa o que seja. Não importa o que seja, né? Porque o Senhor, ele levanta a liderança da igreja e ele passa. O líder que está na frente, ele sabe, né, aonde que a ovelha tem que se ajeitar, aonde que a ovelha tem que se posicionar, né? Então, por muitas das vezes, por não querer aceitar, né, a correção de Deus, a gente culpa o pastor, a bispa, o bispo, culpa Deus, culpa Satanás, todo mundo é culpado, menos você, né? Mas sabemos que Satanás está de um lado, Deus está de outro e eu estou aqui no meio. Eu vou dar ouvido à voz de quem? Né? Se eu der ouvido à voz de Satanás, eu vou desobedecer. Se eu der ouvido à voz de Deus, eu vou obedecer, né? Então, assim, tem um e tem outro e tem eu. Então, o culpado sempre era eu. As escolhas erradas eram minhas, as atitudes erradas eram minhas, mas eu tinha que procurar alguém para culpar. E quando você não reconhecer que o problema está em você, a sua vida não vai fluir. Você vai continuar estacionado. Porque depois que eu comecei a ver que o problema era eu, que o problema era aqui dentro, né, que eu tinha que tirar tudo aquilo que não agradava o Senhor, minha vida deslanchou de um jeito que tem horas que eu nem me reconheço. Será que essa é eu mesmo, Jeová? Mas é eu mesmo. Mas para isso eu tive que aceitar que eu estava errada. Por muitas das vezes eu tive que voltar atrás, pedir perdão, pedir desculpa, quebrar o meu eu, quebrar o meu orgulho, né? Então não tem como, igreja, você viver uma vida 20, 30 anos dentro da igreja, né? E outra coisa, não é ir para a igreja, não é orar 24 horas, não é jejuar 24 horas, né? É você obedecer o que está aqui, ó. Será que hoje o Senhor me incomodou para ministrar essa palavra, né? É um versículo só, mas ele é muito forte se você parar para analisar, né? Porque a gente tem que aceitar a repreensão do Senhor. Será que de hoje em diante, quando você ouvir essa palavra, você vai aceitar ser corrigido pelo céu? Será que nós vamos aceitar ou nós vamos continuar da mesma forma, né? E naquele grande dia, porque não é só aqui, o Senhor está nos alinhando aqui, mas naquele grande dia, para onde que eu vou? Né? Porque se eu continuar vivendo aqui da forma que eu quero, naquele grande dia eu vou para onde eu quero, né? Mas que a gente venha aceitar
que a gente venha deixar o Senhor nos corrigir, que a gente venha abrir o nosso coração. Também não adianta fingir de aparência, porque aqui dentro o Senhor sabe. O meu líder, a minha líder, que Deus preparou, glória a Deus pela vida dela, ela vê eu por fora, mas o Senhor vê eu por dentro. Então o Senhor sabe, se ela me corrigir e eu não abrir meu coração, ela pode não saber e não perceber, mas o Senhor sabe, né? Então que nessa noite a gente venha refletir, né? Quanto tempo eu passei de igreja, quanto tempo eu perdi de me posicionar, de alcançar pessoas que estavam precisando ouvir, pessoas que estão precisando ser amadas, ser cuidadas, né? E você sem posicionamento, sem obediência, você não consegue, né, cuidar de ninguém e principalmente amar ninguém, né? Então que nessa noite a gente venha refletir no que o Senhor tem falado, né? E o 24 ainda fala assim, ó: eu vos chameis e vos recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Mas rejeitaste todo o meu conselho, e não quisesse a minha repreensão. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. O 28 ainda mais fala assim, ó: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor, né? Aqui em Provérbio também fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente começa a temer a Deus, tudo se encaixa, né? Então, que a gente venha entender que não é orar, não é jejuar, não é se consagrar, não é estar na igreja todo domingo, toda quarta, toda terça, não é isso, igreja, é obediência. Mas, Josi, o que é obediência? O que é obediência? O que eu estou fazendo agora? Porque por mim eu não estava aqui gravando esse vídeo, porque eu não gosto de me aparecer. Mas o Senhor falou assim, você vai. Aí eu fiquei tapeando, né? Como sempre. Aí a bispa ligou para mim e falou assim, Josi, acho que você vai ter que gravar. Eu falei, amém. Né? Então, isso é obediência. Porque aí amanhã, um exemplo, amanhã eu vou pro culto, né? Passo 2 horas de culto, louvo, canto, oro, faço tudo lá, mas quando o Senhor me pede alguma coisa, eu não faço. Quando o Senhor me pede para cuidar do meu irmão, eu não faço, porque ele dá trabalho. Quando o Senhor me pede para interceder, eu não faço. Né? Tem uns dias atrás que o Senhor falou que eu ia cuidar das coisas da mídia da igreja. E eu fiquei com a minha cabeça meio perturbada. Que eu falei, Senhor, eu não entendo nada disso. Né? Mas ali o Senhor tem me dado sabedoria. O Senhor tem me dado sabedoria, o Senhor tem me dado conhecimento. E pela misericórdia está dando certo. Não está profissional, mas está saindo o que Deus quer que saia. Né? Então assim, eu obedeci. Eu só obedeci, o resto o Senhor colocou no lugar. Né? E as coisas que eu não sei, eu procuro quem saiba. E as coisas que eu não consigo, eu vou lá e pesquiso. Então assim, isso é obediência. Né? Isso é obediência a Deus. Então, quanto tempo a gente vai ficar na igreja ouvindo lá, também tem essa parte, tá? Que os pastores não estão errados, não. Porque eu ia para a igreja, eu escutava, mas eu não praticava. Eu ia para a igreja, quando eu chegava dentro de casa, era com o diabo no couro, porque eu queria tudo do meu jeito. Se tivesse uma colher fora do lugar, podia saber que os telhados da casa ia voar. Então, que crente era essa? Qual o exemplo de crente que eu tinha? Não tinha exemplo de nada, igreja. Então, que a gente vinha despertar, que não é eu ir para a igreja. Ah, Josi, você está falando que a gente não deve ir para a igreja? Deve ir, sim. Mas se você não estiver praticando aqui, ó, colocando em prática verdadeiramente, você vai estar perdendo seu tempo, sua roupinha nova, seu perfume, sua caminhada, sua gasolina do seu carro, da sua moto, o que for. Vai ser tudo perdido, porque eu passei anos e anos da minha vida perdida, né? Perdida. E quando Deus colocou a bispa na minha vida e ela começou a me corrigir, foi que eu surtei mesmo, quando eu digo, pronto. Agora eu não posso fazer mais nada. Ficar logo brava. Agora eu não posso fazer mais nada, agora eu não posso fazer mais nada.
né? Mas é o Senhor para nos lapidar, para nos moldar, para transformar. O Senhor quer mulheres posicionadas e obedientes, porque uma mulher posicionada, ela alcança outras igrejas. E hoje eu estou aí aconselhando pessoas, aconselhando mulheres, e elas vindo atrás de mim, não é só eu que vou atrás dela. E eu falo, Senhor, como assim? Tem hora que eu não entendo, mas é porque eu tenho Deus na minha vida agora, verdadeiramente. Eu estou preenchida por um amor que você não consegue explicar, né? E agora o Senhor tem colocado no meu coração amor por almas. O que é amor por almas, Josi? É não julgar. É por mais que a pessoa esteja falha, errada, destrambelhada, daquele jeito que você olha e diz assim, misericórdia, Jeová, não tem mais jeito, né? Mas o Senhor coloca um amor dentro de nós, né? E a gente entende que como um dia a gente deu trabalho, como um dia a gente também, aos olhos carnais, a gente não tinha jeito, aquela pessoa tem jeito. E é assim que o reino espiritual flui. Não é sobre placa de igreja, não é sobre você estar na igreja todo dia, né? É sobre você ter amor pelas outras pessoas, você ter amor por almas, você interceder, você buscar, você acreditar, você aconselhar, né? Você se cansar, porque corrigir também cansa de um jeito que você acha que vai enlouquecer, né? Mas o Senhor nos dá graça. Então que a gente venha despertar enquanto é tempo, fazer a nossa vontade, não, fazer a vontade do Senhor, renunciar a nossa carne, né? Renunciar nossas vontades, né? E qual é o foco, qual é o intuito? O reino dos céus, buscar alma para os reinos do céu. Não tem isso de dizer, igreja tal, igreja isso, igreja aquilo. Não, igreja é a placa, Deus deixou, tá na Bíblia, tudo bonitinho. Mas o nosso foco é almas, né? Então, nessa noite a gente venha se posicionar. As meninas que entraram aí no grupo agora, o meu WhatsApp tá aí. Se precisar, pode me chamar no privado. O que eu não conseguir, a gente ora e Deus faz, né? Mas que vocês venham pedir a Deus para abrir a sua mente, abrir os seus olhos espirituais, abrir o seu coração verdadeiramente, né? Senhor, eu quero mudar. Se Josi era assim, só a misericórdia. E Deus transformou e libertou a vida dela. Porque a igreja, o povo acha que está na igreja e está pronto. Não está, igreja, não está transformado, não está liberto verdadeiramente. Está vivendo uma vida de aparência. Está andando assim, ó, só de aparência, mas aqui dentro está só pela misericórdia. Então libertação não é só vício de droga, de cachaça, de bebida, não é só isso, né? Libertação vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Então que a gente venha querer andar posicionado com o céu, né? Fazendo a vontade e o querer do Senhor. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe. Vamos continuar obedecendo, vamos continuar renunciando à nossa carne, né? Que o mundo aí fora não tem o que dar, né? Vamos confiar no que Deus tem falado, né? Porque a vida do crente, a vida do cristão verdadeiro, termina uma prova e começa outra. Terminou uma prova e começa outra. Então, se na sua vida não tem prova, não tem luta, não tem nada, alguma coisa de errado tem, né? Então, que Deus abençoe, né? E meditem mais nessa palavra. Quando vocês puderem, vocês leiam mais, né? Que Deus vai falar poderosamente ao coração de vocês. Amém?